Estamos hoje na aula sobre a doutrina da expiação limitada. E, antes da gente prosseguir, a gente precisa entender, definir o que é expiação, não é verdade? Então, o que é expiação? Expiação é a morte substitutiva de Cristo na cruz, como um resgate para redimir pecadores da iniquidade, livrando-os da culpa e do domínio do pecado. Foi para isso que Cristo veio a este mundo, morreu e intercede por nós agora junto ao Pai, como demonstram alguns versos bíblicos que eu separei aqui para a gente seguir, tá bom? Ou vocês abram junto comigo, ou vocês anotem aí para uma consulta posterior, tá bom? Em Lucas, no capítulo 19, no verso 10, diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, nós temos: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Depois, lá em Marcos, em Marcos, capítulo 10, verso 45, nós temos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós temos também lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nós temos também em Tito, capítulo 2, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Daí, em Romanos, nós temos Romanos 3, 24 e Romanos 5, 1. A expiação de Cristo nos justifica, nos reconcilia com Deus. E em Hebreus 9, 14, diz que nos purifica. Por causa dela somos adotados, como diz em Gálatas, capítulo 4, dos versos 4 ao 5, e recebemos a promessa de vida eterna, como está em Hebreus, no capítulo 9, verso 15. Então, nada menos do que isso é a expiação, é o que a expiação nos assegura. Então, além de saber do conceito, nós precisamos conectar o conceito de expiação às Escrituras, né, às doutrinas, à sistemática da Bíblia. As coisas não são soltas nas Escrituras, elas são interligadas, e se lembrem que a Escritura não contradiz a si mesma. Então, nós vamos fazer umas inferências que são lógicas, de acordo com aquilo que nós temos aprendido e de acordo com aquilo que ainda vamos aprender. Então, pega aqui comigo. A doutrina da expiação limitada, ou expiação efetiva, como também é conhecida, ela é inferida, logicamente, através de doutrinas bíblicas. Entre elas, a da eficácia dos decretos de Deus. Lembra que na última EBD nós falamos dos decretos de Deus, que Deus é soberano, que Ele já decretou tudo o que haveria de acontecer, que Deus não vai ter surpresa nenhuma? Pois então, a doutrina da expiação limitada, ela está de acordo com os decretos, com a eficácia dos decretos de Deus. Por quê? Os decretos de Deus, eles são imutáveis, eles são eternos, eles são soberanos, eles são eficazes. Os propósitos eternos de Deus, eles não podem ser frustrados pelas contingências temporais. Eles não podem ser frustrados por aquilo que acontece ao nosso redor, por aquilo que depende de nós ou depende de algo criado. O propósito daquele em que não pode existir variação ou sombra de mudança, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, verso 17, não pode mudar. Se Deus resolveu alguma coisa, quem pode o dissuadir? Né? Lá em Jó a gente tem essa questão, ou seja, o que Deus não fará? O conselho do Senhor, ele dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. É o que o salmista nos diz lá no Salmo 33, no verso 11. Então, assim sendo, né, admitindo que nem todas as pessoas serão salvas, como nós aprendemos na semana passada na doutrina da eleição, entendendo que nem todos serão salvos, mas apenas um número limitado de pessoas, isso implica que Deus, com a morte de Cristo, Ele tensionou
Ele teve a intenção de salvar apenas estes, apenas aqueles que foram eleitos e predestinados. E se o propósito de Deus com a morte de Cristo fosse salvar todos, inevitavelmente, todos seriam salvos, não é verdade? Mas não é isso que as Escrituras dizem. Outra doutrina que nós temos que considerar quando a gente fala da expiação limitada, é a doutrina da depravação total do homem e a da graça irresistível, que nós veremos um pouquinho mais na frente. A doutrina da depravação total nós aprendemos na nossa primeira EBD de julho, e a da graça irresistível nós aprenderemos agora para frente. Então, pensa comigo. Se o homem está totalmente depravado por causa da queda, se, consequentemente, somente os eleitos são alcançados pela redenção que há em Cristo, e se a graça de Deus ela é irresistível, parece lógico concluir que Cristo morreu apenas pelos eleitos, e não por todos. Porque se Cristo houvesse morrido por todos, das duas opções, uma só poderia ser verdadeira. Ou a expiação foi deficiente, ou todos seriam salvos. Compreende esse raciocínio? Ou a expiação foi ineficiente, ou todo mundo teria que ser salvo. Outra doutrina que nós temos que estar de acordo, que a expiação limitada tem que estar de acordo, é com a presciência de Deus. Se Deus conhece todas as coisas, não faria sentido ele pretender que Cristo morresse por aqueles a quem ele sabia, ou melhor, que ele determinou que se perderiam, visto que ele não os elegeu. Pensa, se um banquete é oferecido, nós já sabemos, com absoluta certeza, de para quem nós iremos fazer esse banquete. Você convidou 100 pessoas, pediu confirmação dessas pessoas, e apenas 10 confirmaram. Você vai fazer um banquete vai continuar fazendo um banquete para 100 pessoas, ou você vai fazer um banquete para 10 pessoas? Você vai fazer um banquete apenas para as pessoas que virão, e não para todos os que foram convidados. Entende? Então, essa presciência de Deus faz com que as coisas, com que ele saiba, com que ele determine que a morte de Cristo tenha sido para os eleitos, e não para aqueles que não foram. Precisa estar de acordo também com a justiça de Deus. Se Deus é justo, como a Bíblia inquestionavelmente revela, e se a justiça de Deus exige a expiação com vistas na concessão do perdão, então, se muitas pessoas pelas quais Cristo morreu viessem a ser condenadas, haveria uma dupla punição pelo pecado. Por quê? Uma seria aplicada a Cristo, a punição veio sobre Cristo, e a outra punição seria sobre aqueles que estavam sendo condenados. Então, haveriam duas condenações. Isso seria um absurdo, porque estaria completamente em oposição flagrante à revelação bíblica, porque haveriam duas punições. E aí a gente tem que estar de acordo também com a natureza e a obra de Cristo. A salvação que Cristo nos dá, ela é descrita com termos que necessariamente indicam dele ter morrido apenas pelos que são efetivamente salvos. Quando as Escrituras afirmam que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso significa que ele se ofereceu na qualidade de um substituto nosso. O apóstolo Paulo afirma exatamente isso lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 8. Dá uma olhadinha aí, por favor. Romanos, capítulo 5, no verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A justiça de Deus, ofendida pelo pecado, ela precisava ser satisfeita. Pois então, Cristo morreu em nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus, como propiciação pelos nossos pecados. Contudo, quem é que ele substituiu? Todos. Neste caso, todos deveriam ter sido salvos. Neste caso, não haveria aqueles que se perdem. Neste caso, todo mundo, toda a humanidade seria salva. Então, quando as Escrituras declaram que Cristo nos redimiu, isso significa que ele nos comprou. Ele nos resgatou pelo pagamento de um preço. Qual foi esse preço? O seu sangue. O Filho do Homem, ele veio ao mundo para dar a sua vida em resgate por muitos. É o que está lá em Mateus, no capítulo 20, verso 28.
Portanto, aqueles a quem ele resgatou pela sua morte podem dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses 1,14, nós temos nele a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, é como se ele tivesse ido a um mercado de escravos e ele nos comprou e nos libertou da escravidão e do pecado e do diabo. Como é, então, que pode ter Cristo pago o preço por todos e resgatado a todos, se muitos continuam a morrer na condição de escravos do pecado, na condição de escravos de Satanás? As Escrituras elas também nos asseguram que nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Está lá em Romanos, capítulo 5, no verso 10. O significado dessa declaração é que aqueles por quem Cristo morreu, saíram da condição de inimigos de Deus e saíram da condição de deuses de si mesmos. E encontram-se em paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 5, verso 1. Essa é a condição de toda a raça humana? Toda a raça humana ela é amiga de Deus? Todos são amigos de Deus? Se a quaisquer dessas pessoas pudesse responder apenas os que creem, isso corresponde a dizer aos eleitos. Então, se todo mundo fosse amigo de Deus agora, se nós assumíssemos isso, nós assumiríamos também que toda a humanidade foi eleita. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade. Então, o que o texto está querendo dizer, apenas os que creem são aqueles que foram eleitos, como nós já vimos anteriormente, né? A fé, queridos, ela é um dom de Deus. E ela é um meio pelo qual a salvação ela é comunicada aos eleitos, e não é a causa da salvação deles. Ficou claro? Daí a gente vai passar, então, para uma parte que eu quero falar um pouco do ensino bíblico sobre a extensão da expiação. Depois dessas inferências lógicas, que nós entendemos isso de acordo com certas doutrinas que nós mencionamos e que são muito importantes, nós não podemos de forma alguma desprezá-las. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele mostra a importância de nós raciocinarmos e de nós extrairmos conclusões baseadas nas doutrinas biblicamente fundamentadas. Pessoal, a gente não usa a cabeça só para colocar lacinho de fita e fone de ouvidos. Deus nos deu a racionalidade, nós somos seres racionais, nós precisamos pensar, nós somos seres inteligentes. Então, nós precisamos conectar as coisas. Quando o apóstolo Paulo faz em suas cartas, ali, coloca nas suas cartas termos como logo, portanto, daí, que diremos, pois, etc., que são termos comuns nos seus escritos, ele está conectando as coisas, ele está juntando as coisas, ele está ligando conceitos que precisam ser, por nós, conectados também. A gente não pode ler a Bíblia de forma solta, de forma como se fossem versículos espalhados, com ensinos espalhados e contraditórios. É a mesma coisa da gente pegar uma receita de bolo, começar a fazer e, no início, bate no liquidificador, açúcar com óleo. Aí, depois, lá na frente, vai falar assim, agora retire o açúcar e vamos seguir a receita. Isso não existe. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é toda ligada sistematicamente. Então, uma doutrina não vai contradizer a outra. É uma unidade, de modo que vai se revelando progressivamente a vontade eterna, imutável e soberana de Deus, concernente à salvação do homem para a glória do Senhor. Então, é certo que nem sempre nós poderemos compreender ou relacionar ou sistematizar aquilo que é revelado nas Escrituras por causa das nossas limitações humanas. Contudo, a própria natureza revela a ordem e a unidade dessa sistematização de tudo que Deus faz. A gente sempre vê as coisas e organiza as coisas na forma de sistemas. Sistema solar, o ecossistema, sistema respiratório, sistema nervoso, muscular. Porque nós compreendemos que há uma relação, há uma conexão, há uma unidade na obra da criação. E na obra da redenção, isso não é diferente. O conhecimento teológico ele também é sistematizável. E nunca é demais a gente enfatizar isso.
Então, não obstante, a doutrina da expiação limitada, ela não se fundamenta apenas em inferências lógicas. Não é óbvio que é. Não é só isso. Porque há várias passagens bíblicas que ensinam claramente que Cristo morreu por um grupo limitado e específico de pessoas. É declarado explícita e repetidamente nas Escrituras, que Cristo morreu pelo seu povo, pela igreja, pelas suas ovelhas, por muitos, e isto é, por uma parte da raça humana. As profecias messiânicas do Antigo Testamento, elas já apontavam para a doutrina da expiação limitada. Vamos abrir em uma delas, Isaías capítulo 53, para a gente dar uma olhada. Isaías capítulo 53, verso 7. Nós vamos ler do 7 ao 12. Diz assim: seus tosqueadores, ele não abriu a boca, só finalizando esse aqui. Aí o verso 8. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do seu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecador, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E daí, lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 21, quando o anjo anuncia a José, com relação a Maria, ela dará um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É evidente que essa expressão seu povo aqui não se refere somente aos judeus, porque nós sabemos que os judeus, como povo, eles não se salvaram, pelo contrário, eles rejeitaram a Cristo. E daí o próprio Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai. E dou minha vida pelas ovelhas. Aí lá na frente ele fala: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Então existem as ovelhas de Cristo e existem as que não são. Então há uma distinção perfeita e clara nesse texto. Em outras palavras, o que Jesus diz nesses versos é que ele tem o seu rebanho, que é composto por aqueles que creem nele. E é por eles que ele daria a sua vida. Em resumo, Jesus morreria pelas suas ovelhas. Observe o conselho do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso. Ele diz assim, está em Atos, no capítulo 20, no verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Quem foi comprado pelo sangue de Cristo? A igreja de Deus. Então, note que ele escreveu, em Efésios, no capítulo 5, verso 25, ele escreveu para essa igreja: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entregou-se por quem? Pela sua igreja. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 28, nós lemos, o relógio está funcionando, nós lemos: Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados, aos que aguardam para salvação.
Além dessas passagens citadas, há as palavras de Jesus na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do Evangelho de João também. O sacrifício e a intercessão de Cristo, sabemos, assim, são dois aspectos da obra expiatória, né? Então, sacrifício e intercessão são dois aspectos da obra expiatória. Portanto, quando nós falamos da extensão da intercessão de Cristo, nós estamos falando da extensão da expiação. Qual é a extensão da expiação? São aqueles pelos quais Cristo intercede. São aqueles pelos quais Cristo morreu. Por quem Cristo intercede? Cristo intercede pela sua igreja. Lá em João, no capítulo 17, verso 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a sua palavra. E aí no verso 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então, Jesus não podia estar mais claro sobre a extensão da expiação. Ele intercede pela sua igreja, por aqueles pelo qual ele morreu. Se Cristo morreu pelo pecado de todos os homens, então, como escreveu John Owen, vou citar aqui John Owen, abre aspas, por que não estão todos os homens livres do pecado, então? Você poderá dizer, por causa da incredulidade deles, mas eu pergunto, a incredulidade é pecado? Se não é, por que todos os homens são punidos por causa dela? Se é um pecado, então deve estar incluído entre os pecados pelos quais Cristo morreu. Então, não fosse assim, a morte de Cristo não expiaria todos os pecados dos homens, expiaria todos os pecados dos homens. A expiação expiaria o pecado de todos os homens. A expiação, nesse caso, ela seria insuficiente para perdoar o pecado da incredulidade. E isso é um absurdo. Compreende? Entendem assim a expansão da expiação? É algo assim, um pouco complexo, mas é simples quando a gente vai passando os versos e entendendo as Escrituras. E eu quero falar um pouquinho também sobre o propósito e o resultado da expiação. Os textos que nós lemos até aqui parecem que são suficientes para que a gente possa ter evidências bíblicas da extensão da expiação, né? Mas e quanto à natureza da expiação? A gente viu sobre a extensão e agora a gente vai ver sobre a natureza. O propósito da vinda de Cristo ao mundo e da sua morte foi o de assegurar ou de possibilitar a salvação. São duas coisas diferentes. Cristo veio para assegurar ou para possibilitar a salvação. O que essas que nós lemos e outras passagens bíblicas nos ensinam? Se nós formos a Lucas, capítulo 19, no verso 10, nós lemos que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Em Mateus, no capítulo 1, no verso 21, é dito, como nós já falamos, que José deveria chamá-lo de Jesus porque ele ia salvar o seu povo dos seus pecados. E em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, Paulo afirma que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Todas essas passagens afirmam que Cristo veio com o propósito de efetivamente salvar e não de apenas tornar possível a salvação. Portanto, a expiação de Cristo, ela realmente teve o propósito de assegurar a salvação, como essas e outras passagens bíblicas nos revelam. Por outro lado, nós sabemos que apenas uma parte da raça humana, apenas os eleitos, é que são salvos. Então, só há duas conclusões às quais nós podemos chegar. Primeiro, a vinda de Cristo ao mundo e a sua morte na cruz tiveram como propósito a salvação apenas dos eleitos, que é nisso que a gente crê, ou então Cristo não alcançou o seu propósito na cruz, com o que diz respeito aos que se perdem. Nesse caso, os planos de Deus foram frustrados, e o sucesso da obra de Cristo foi apenas parcial. E quanto ao resultado da obra expiatória, o que a Bíblia ensina? A morte de Cristo efetivamente alcançou o que se propunha, salvando, redimindo, purificando e reconciliando com Deus aqueles a quem ele pretendeu salvar por meio do seu sangue na cruz. Então, Cristo apenas possibilitou a salvação ou ele efetivamente concluiu essa obra na cruz? Cristo concluiu essa obra na cruz. Não existe dúvida sobre isso.
Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 9, no verso 12, nós lemos que Cristo, pelo seu sangue, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, nos é dito que o Filho, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E em Colossenses, no capítulo 1, no verso 21, nós temos que Cristo vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, essas e outras passagens bíblicas sustentam que o propósito da expiação foi efetivamente alcançado por Cristo, sim. A sua morte assegurou a redenção eterna, a purificação dos pecados, a reconciliação de todos os que se propôs a salvar, os eleitos que o Pai lhe dera. Então, essa doutrina da expiação limitada, ela também poderia ser chamada de doutrina da expiação objetiva ou efetiva, porque ela indica a verdade que ele quer ressaltar como doutrina, que Cristo, ao morrer na cruz, expiou de fato, e não apenas potencialmente, os pecados dos eleitos de Deus. Os pecados dos eleitos de Deus foram totalmente expiados, e não potencialmente. Então, essa doutrina da expiação ela ficou conhecida como limitada, em parte, em virtude de uma controvérsia com os universalistas, que são os arminianos, né? Como nós já vimos, que defendem uma expiação universal, afirmando que Cristo morreu na cruz por toda a raça humana indistintamente. Mas aí veio o sínodo de Dort e, na oposição a ele, sustentou que a posição reformada disso afirma que Cristo morreu apenas pelos eleitos, o que corresponde perfeitamente ao ensino bíblico que nós já vimos. Contudo, a ênfase da doutrina da expiação, né, que é calvinista, reside mais na natureza do que na extensão da expiação. A morte de Cristo em substituição aos eleitos, ela não apenas possibilitou, mas ela assegurou a sua justificação, regeneração, santificação e glorificação. Quando as antigas doutrinas da graça, que são essas que nós estamos aprendendo, pregam a expiação limitada, não deve entender com isso que o calvinismo limite a sua suficiência, limite a suficiência da expiação de Cristo. Não. O sacrifício de Cristo, diferente dos sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento, eles têm um valor ilimitado e, por conseguinte, ele é suficiente para salvar toda a raça humana. Contudo, esse não foi o propósito de Deus. A eficácia da expiação para uns e não para outros se deve, portanto, não à sua insuficiência, mas à eleição soberana de Deus. Então, a expressão expiação limitada, ela também não expressa assim adequadamente a doutrina calvinista da expiação, porque, na realidade, ela se aplica ainda melhor à doutrina arminiana, porque os calvinistas limitam a expiação apenas no que diz respeito à sua extensão. Os arminianos, por sua vez, limitam, como nós vimos, no que diz respeito ao seu poder, ao seu valor inerente, sabe? À sua eficácia, visto que se torna possível a eleição para todos, mas não assegura a salvação a ninguém. Para os arminianos, a salvação é disponível para todo mundo, mas ela não assegura a salvação de ninguém. Então, eu quero trazer para vocês duas confissões aqui importantes para a gente, que é a Confissão de Westminster e a Confissão de Fé Batista de 1689. A Confissão de Fé de Westminster, se eu não me engano, é no capítulo 8, tá? Eu não anotei essa referência aqui. Ela responde o seguinte com relação à expiação limitada. Aprove Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça salvador de sua igreja, e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser, por meio dele, redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação,
como também uma herança perdurável no reino dos céus. Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Essa é a Confissão de Westminster, e como nós somos batistas, vamos ler a Confissão Batista de 1689, que diz o seguinte, ela também foi baseada na Confissão de Westminster, tá? Então, vocês vão ver muita semelhança. Em seu propósito eterno, acho que também está no capítulo 8, em seu propósito eterno e, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprouve a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência e para que, em tempo, esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Por sua obediência perfeita e pelo sacrifício que fez de si mesmo, o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus, para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quanto ele a obteve. Então, fica muito claro nessas duas confissões que a doutrina da expiação limitada é uma verdade para nós. Essas confissões ensinam a pura doutrina calvinista da expiação eficaz ou objetiva. Portanto, ela limita aos eleitos de Deus, ela é limitada aos eleitos de Deus. Em seu propósito eterno, Deus aprove a Deus designar a Cristo Jesus, o seu Filho unigênito, para ser o salvador da sua igreja. Aprove a Cristo oferecer-se a si próprio para reconciliar esse povo com o Pai, esse povo que lhe foi dado a Cristo, por quem ele morreu. Certo? Certo. Vamos seguir. Passagens que são... Então, tá, agora a gente vai entender um pouco do que os universalistas dizem e como a gente pode, biblicamente, rebater esse ensino ou entender de forma a ajudá-los a compreender também o que nós compreendemos. Vamos lá. Algumas passagens bíblicas, elas são frequentemente citadas em defesa da expiação universal, porque nelas é dito que Cristo morreu pelo mundo. Mas a gente precisa se lembrar de que a palavra mundo ela tem um significado e uma abrangência, tem significados e abrangências diferentes ao longo das Escrituras e depende muito do contexto. Nós já falamos aqui algumas vezes que uma palavra ela não pode ser solta do contexto. Nós precisamos encaixar sempre uma palavra dentro do contexto ou a gente não vai estar tendo o real significado dessa palavra. Mundo nas Escrituras pode significar 5 coisas. Primeiro, o universo material. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, tem um exemplo disso. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, universo material. O mundo como sistema corrompido, a referência está em Gálatas 6,14, que diz, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz o nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pode significar também a condição humana, que a referência está em João 18:36. O meu reino não é deste mundo, isso quer dizer o quê? Do mundo humano. E pode também significar o reino de Satanás, referência, João 14:30. Aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. E, por último, pode significar também os habitantes do mundo. Mesmo quando nós falamos de habitantes do mundo, a abrangência dessa palavra também pode ser grande e considerável. Pode significar muitos homens, pode significar o Império Romano, pode significar os que não são ou os que serão salvos. Enfim, tem umas referências aqui, por exemplo, de muitos homens, está lá em Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Então, quer dizer, muitos homens. O Império Romano, Lucas, capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de que César Augusto, convocando toda a população do Império Romano, quer dizer, todo mundo, para recensear-se. E dos que são ou não são eleitos, tem a referência de João
capítulo 14, que diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o mundo, o universo material, que foi feito por intermédio dele, mas o mundo, os que não receberam, a grande maioria que não o conheceu na carne, não o conhece. Então, assim, tem várias distinções de um mundo. Pode ser também a nação judaica, pode ser os homens em geral, pode ser diversas pessoas, pode ser os gentios. Então, a gente sempre vai precisar analisar o contexto para a gente compreender sobre o que é essa palavra mundo. Outras passagens podiam ser facilmente acrescentadas a essa, visto que esse termo mundo ele é muito, muito genérico. Então, a abrangência da palavra vai sempre depender do contexto. No Novo Testamento, é muito comum o emprego da palavra mundo para designar a raça humana de um modo geral, sempre dando ênfase à universalidade do Evangelho, que derruba as barreiras separadoras dos homens por causa do pecado. Então, barreiras como raça, classe, sexo, idade, cultura, enfim. Se essa regra básica de interpretação ela não for observada, a gente não vai estranhar que usem passagens assim aleatoriamente para justificar o universalismo, né? Então, a Bíblia, tendo sido escrita em uma linguagem humana comum, ela usa o modo como o homem normalmente se comunica para revelar verdades espirituais. Por isso que é comum a gente ver esse tipo de linguagem. Se eu disser, por exemplo, para vocês, eu queria que todo mundo fosse no meu aniversário. Eu estou falando de toda a raça humana que eu queria no meu aniversário? Não tem condições. Eu estou falando de quem? Dos meus convidados. Eu queria que todos os meus convidados fossem para o meu aniversário. Então, comumente, a Bíblia é mal interpretada porque os versículos são tomados de uma forma isolada e à parte do contexto em que se encontram. Por exemplo, passagens como João 3,16. Os universalistas usam essa passagem para justificar, né, a universalidade da expiação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo, aqui nesse contexto, ele deve ser interpretado como todos os que creem. Porque, olha aqui, deixa eu abrir a minha outra Bíblia aqui para a gente ir juntando. Se você... Aqui, ó. No verso seguinte, abre aí, João 3,16, para a gente ver juntos. João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, olha o verso 17 com atenção. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa terceira ocorrência da palavra mundo, que o mundo salvo por ele, é para os que creem, é para os eleitos, para os que são salvos, para que o mundo fosse salvo por ele, o mundo dos eleitos, o mundo daqueles que Deus deu a Jesus. Então, nós temos aqui uma interpretação errada da palavra mundo, simplista e fora de contexto. Outra referência que nos é dada para justificar o universalismo é João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1, 29, a palavra mundo ela deve ser interpretada como a raça humana genericamente, sem distinção, porque as Escrituras, bem como a nossa própria experiência, deixam claro que o Cordeiro não tira o pecado de todas as pessoas do mundo. Então, a gente tem que fazer essas conexões, a gente tem que fazer, girar essa chavinha quando a gente está lendo uma referência. Outra referência, João 4, 42. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pela mesma razão do verso anterior, do 1:29, Salvador do mundo significa que não há outro Salvador, não existe outro Salvador para as pessoas do mundo. Não existe outro, somente Ele salva aqueles que Ele escolheu. Isso
é claro, não existe outro Salvador que não seja Jesus, mas não quer dizer que ele salvou o mundo inteiro. Então, essa foi a descoberta pessoal, por exemplo, dos samaritanos, que eles passaram a crer no Messias prometido, eles criam que o Messias só salvaria os judeus, mas eles viram que o Messias ele também vinha para salvar os samaritanos. Então, como é que a gente sustenta que todo mundo vai ser salvo do pecado? Não há como sustentar isso, né? Não há como, biblicamente, a gente sustentar isso. A próxima referência está em 1 João, capítulo 2, no verso 2, que diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí a explicação é: alguém também ousa sustentar que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, no sentido de que ele foi dado por Deus como uma placa sólida de ouro, né, como no propiciatório, que esconde todos os pecados do homem indistintamente? Raciocina comigo. Alguém afirmaria que o sangue de Jesus purificou todo o pecado de todos os seres humanos? A gente precisa colocar a cabecinha para funcionar aqui. O significado aqui é que Cristo reconciliou consigo o mundo, genericamente falando, judeus e gentios, e que Jesus é a propiciação pelos pecados, não somente dos judeus, nossos, né, que João fala, os nossos, mas também os gentios. Então, dentro do contexto, está aqui falando dos judeus e dos gentios, reconciliando o mundo. Então, a gente precisa começar a investigar o contexto. Então, assim, tem outras passagens e tem outros textos que a gente pode trazer aqui, mas eu quis trazer estes hoje para a gente conversar. Para concluir, eu quero que você pense o seguinte: parece que, preconceituosamente, muitas pessoas rejeitam a doutrina da expiação limitada porque nunca pararam para examinar melhor as passagens citadas, que nós citamos agora, né, e os seus contextos. Parece que eles não sabem e também não querem saber o que mundo significa, o que todo significa, o que todos os homens significa. São termos genéricos, com abrangência, sabe, muito ampla, mas que parece que as pessoas não querem entender por um preconceito, né? Quando a gente fala de calvinismo, a maioria arrepia, a maioria fala: nossa, já rejeita isso de vez. Então, não é de se estranhar que as conclusões acabem colocando as Escrituras contra as Escrituras. Parece que os defensores da expiação universal, eles nunca levaram em conta a sistemática das doutrinas, sabe? A conexão das doutrinas. Eles nunca levaram as suas próprias doutrinas às últimas consequências. E nunca as correlacionaram com as demais, discernindo, assim, um sistema coerente e harmônico. As Escrituras não contradizem as Escrituras. Então, pode parecer razoável e bíblico afirmar que Cristo morreu pelo mundo e por todos. Mas, contudo, se por tal afirmativa se quiser dizer que salvou a todos, nós estaremos sustentando uma heresia. Porque, se por outro lado quer dizer que esse é apenas o seu propósito, então os planos de Deus foram frustrados. Se dissermos que a expiação de Cristo na cruz foi por todos, nós vamos afirmar que o propósito de Deus foi frustrado, que não deu certo, que foi para todo mundo, mas nem todo mundo alcançou. Então, nós estaremos sustentando uma heresia. O que nós, calvinistas, queremos enfatizar com relação à doutrina da expiação limitada é que Cristo é, sim, a nossa redenção. Ele é suficiente, ele concluiu a obra na cruz, nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele não apenas tornou possível, mas, de fato, é a nossa redenção. Ele pagou o preço efetivamente e nos redimiu. Nos redimiu quem? Redimiu a igreja de Cristo, a igreja eleita por Deus e dada a Cristo e comprada com o sangue precioso de Jesus. Então, é nisso que nós cremos. Do ponto de vista divino, quando Cristo ressuscitou juntamente com Ele, ressuscitaram, né, juntamente com Ele, todos os eleitos. E nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo. A expiação de Cristo por nós, os eleitos, de fato nos livra de nós perecermos, como diz em João 3,16.
O Cordeiro de Deus tirou realmente os pecados e levou sobre si, como diz em João 1,19. Jesus é verdadeiramente a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de qualquer um dos seus eleitos espalhados pelo mundo, sim, como diz em João 2:1-2. Então, a morte de Cristo, ela nos reconciliou com Deus de modo tão eficaz que não são mais imputadas sobre nós as nossas transgressões, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5:19. Por isso tudo, Jesus é o nosso Salvador, pois Ele salva, de fato, verdadeiramente e efetivamente o seu povo dos pecados. E eu quero finalizar com um verso de Apocalipse, capítulo 6, no verso 9. Vamos ler juntos? Apocalipse 6, verso 9. Mentira. Apocalipse 6, verso 9, não. Eu anotei a referência aqui errada. Procura para mim. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. 5, né? Ah, perfeito, obrigada. Capítulo 5, verso 9. Digno és, cantava um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por isso, que fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo, somos selados pelo Espírito Santo, e a expiação nos alcançou, né? Amém?